Não tem quem avoca para si uma glória maior ou menor. Não, o conjunto está intacto. Quando as irmãs se levantam para cantar, Satanás bate retirada, porque o conjunto está dentro da unção e da glória de Deus. Juntos, somos fortes. Vamos abrir um pouquinho mais? De repente temos uma igreja evangélica, Assembleia de Deus em Boituva, onde o pastor, os seus obreiros, as crianças, adolescentes, jovens, circulação, coral, porteiros, todos falando a mesma língua, e enquadrados nisso aqui também, olha, um só corpo, um só Espírito, como também posso chamar uma só esperança de vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos. Irmãos, esta igreja, se faccionada, se fatiada, ela enfraquece, mas se unida em um mesmo corpo, em um mesmo Espírito, esta igreja, ela se torna indestrutível. Quando você fala, aqui na terra, Deus fala, ali no céu, e a glória de Deus acontece por causa da unidade da igreja. Percebendo isso, glória a teu nome, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que a unidade da igreja arrebenta as forças do mal. Eu vou entrar um pouquinho mais, tá bom? Vou entrar um pouquinho mais para você entender. Percebendo isso, que a unidade da igreja arrebenta as forças do mal, nasce então a destilação luciferiana dentro da igreja. Perceba uma coisa: quando você tem uma igreja unida, ela é forte. Igreja unida e forte, família unida e forte, namoro unido e forte, trabalho unido e forte, dízimo unido e forte. Quem estiver agregado a uma igreja unida, ele será unido e forte, ele obterá vitória pela união da igreja. Nesta hora, nasce uma coisa que às vezes nós não entendemos, e por não entendermos, nós passamos a simplesmente a abandonar esta união. Este questionamento, ele inviabiliza a unidade da igreja por conta do enfraquecimento da desunião. Eu vou falar uma coisa aqui para os irmãos. Se os irmãos se entristecerem, depois eu enviei isso para o pastor João vai fazer uma visita para você, tá bom? Para você voltar para Jesus. Mas não se entristeça não, você precisa ouvir isso, tá bom? Muitos desviados da igreja, que estão lá no mundo hoje, não querem nem ouvir falar em igreja, começaram os seus problemas aqui, dentro da própria igreja. Aí Paulo escreve assim, abre a sua Bíblia comigo, na primeira carta aos Coríntios. Grandeza, aleluia. Capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Isso aqui é até engraçado. 12 de 1 Coríntios. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo é também. Pois todos nós somos batizados em um mesmo Espírito, formando um corpo, quer judeus, gregos, servos, livres,
todos temos bebido de um mesmo Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, por que não sou? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tem necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser o mais fraco, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a isso honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo diante, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Esta seriedade da unidade do corpo da igreja, ela condiciona a que nós respeitemos uns aos outros. E por incrível que pareça, é no respeito que empreendemos uns aos outros dentro da casa de Deus, dentro da nossa casa, dentro do trabalho, da faculdade. Quando nos relacionamos, o primeiro índice, a primeira figura do bom relacionamento é o respeito. Quando há o respeito, o reconhecimento pelo maestro que temos, pelo pastor que temos, pelo líder que temos, quando há o reconhecimento da glória de Deus na vida daquele irmão que está sentado ao nosso lado, nós passamos a entender que esta unidade do corpo de Cristo se faz tão necessária, porque é nisso aqui que vamos nos fortalecer. Eu vou voltar só um minutinho naquilo que eu disse, que a maioria dos desviados, eles começaram de forma embrionária a se desviarem dentro da casa de Deus. Eu vou mostrar isso aqui já dentro da Bíblia. Às vezes, é uma palavra que o irmão ouve, é um olhar, é uma situação que é criada, às vezes no banco da igreja, da congregação, e aquilo vai criando, como disse o escritor aos Hebreus, vai criando a raiz de amargura dentro do seu coração. E há um entristecimento, e há um padecimento de fé. E já este irmão, ele vai se deslocando no seu banco, vai recuando, e já nós temos um desviado dentro da casa de Deus. A logística de Deus neste aspecto aqui, Deus diz assim: não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Aleluia! Você percebeu que alguma coisa entristeceu o seu coração? E às vezes, aqui para nós, hein? Às vezes até a culpa é minha mesmo. Mas como eu não tenho, desculpa a expressão, como eu não tenho vergonha na minha cara de chegar para o irmão e dizer: olha, eu errei com você, me perdoe em nome de Jesus. É mais fácil
fácil eu ficar falando fotrica, fofoca, inveja, dizendo as verdades daquele irmão. É melhor eu criar uma situação do que assumir a minha própria situação. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo e venha para o livro de Jeremias e dê uma olhadinha comigo no livro do profeta Jeremias, capítulo 7. Veja o que diz o escritor do versículo 1 e nós vamos até o versículo 8. Vamos lá? A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclamai ali esta palavra. Dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas para adorar-vos ao Senhor. Olha aqui para mim um minutinho. Onde é que Jeremias estava? Lá na porta da igreja. Lá na porta da igreja. Ele era o porteiro aquele dia. Olha, põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. E diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas. Para quê? Para adorar ao Senhor. Ei, aqui para mim, ó, não fica bravo comigo não, tá? Crentão de fachada. E Deus vendo tudo, e Deus engolindo aquilo, e Deus vendo tudo. Teve hora que Deus vomitou aquilo tudo, foi lá e pegou Jeremias, toda alegria: Senhor, eu vou profetizar na Babilônia. Não, no Iraque não, vou para Jerusalém não, até que eu vou, vai lá para a porta do templo. Mas Senhor, lá já tem pastor, não se preocupe, vá para a porta do templo e abre a tua boca e deixa eu falar. Segura aí, irmão, dá uma lida aí, vamos lá? 2. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. E diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas para adorar-vos ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, do século em século. 8 e último: eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Era no tempo. Glória a Jesus. Era no tempo. Eu vou continuar a minha pregação aqui. E se você ficar bravo comigo, depois pede para o pastor João nunca mais me convidar, eu não venho não. Aleluia, glória a Jesus. E essa verdade que eu vou falar aqui agora, ela dói, mas é melhor doer aqui entre família do que doer lá fora, outro dia. Melhor doer aqui, porque o bálsamo do Espírito Santo está aqui. Glória a Deus.
Mas Bento